Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter aula de matemática. Vamos aprender sobre a representação decimal. Vamos assistir e prestar bastante atenção no vídeo a seguir, ok? Conhecem, tenho certeza, mas hoje, durante a aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses números. Vamos lá? Vamos acompanhar alguns exemplos que nos mostram onde nós podemos encontrar os números decimais. Vejam vocês, na soma de dinheiro, vejam os valores: R$ 22,25, R$ 102,10, R$ 39,35. Veja uma outra situação em que nós identificamos os números decimais. Quem nunca foi ao supermercado com a família, não é mesmo? Olhe os preços dos produtos. Nele identificamos os números decimais e vejam que a vírgula existe para separar o número inteiro do número decimal. Vamos lá, podemos também identificar nas etiquetas das roupas ou em etiquetas de produtos que compramos para a nossa casa. Vejam que esses números já fazem parte do nosso dia a dia. Vamos observar nesta tela a diferença entre o número inteiro e o número decimal e a importância da vírgula entre eles. Vamos lá. Quantos centavos faltam para completar R$ 2? Veja, nós temos R$ 1,75. Vejamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E o que seria a parte decimal? É o que está após a vírgula e que representa menos que um inteiro. Quantos centavos, então, faltam para eu ter mais um inteiro, ou seja, R$ 2? Muito bem, 25 centavos. No próximo exemplo, quantos gramas faltam para completarmos 3 quilos? Ou seja, nós temos 2,850 kg. Para completarmos 3 quilos, quantos gramas nós precisamos? Muito bem, 150 gramas. Na última questão, ele quer saber quantos gramas faltam para o cachorrinho pesar 5 quilos. Nossa, o cachorrinho pesa 4,9 kg, já está quase lá. Quantos gramas ainda faltam para completarmos mais uma unidade? Muito bem, 100 gramas, o cachorrinho irá pesar 5 quilos. Vamos observar nesta tabela agora como ficam os números dispostos, inclusive acrescentando as classes decimais. Então, nós temos a vírgula e à esquerda da vírgula nós temos a classe das unidades simples, que todos vocês já conhecem: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Lembrem-se que nós aprendemos até a classe dos milhões, não é verdade? Após a vírgula à direita, nós temos as casas decimais. Então, a primeira, após a vírgula, décimos. A segunda, os centésimos. E a terceira, os milésimos. Os décimos quer dizer o inteiro dividido em 10 partes. Os centésimos, o inteiro dividido em 100 partes. E os milésimos, o inteiro dividido em... Muito bem, em 1000 partes. É isso aí. Agora, nossa tabelinha será preenchida também com os números decimais. Nesta tela, nós iremos acompanhar como fazemos a leitura dos números decimais. Vejam no primeiro exemplo, nós temos 1,2 e é claro que não é desta forma que nós iremos escrever. O que está antes da vírgula são os números inteiros, lembram-se disso? Nós podemos falar um inteiro ou também uma unidade, vocês escolherão a forma que desejarem. E 2 décimos. Por que décimos? Porque temos apenas um algarismo após a vírgula. E lembrem-se que a primeira casa decimal são os décimos. No segundo exemplo, nós temos 25,69. Então, antes da vírgula são os inteiros. 25 inteiros ou 25 unidades e 69 centésimos. Por que centésimos? Porque agora nós temos duas casas decimais. A primeira casa após a vírgula são os décimos, a segunda, os centésimos. Veja que o número 9 ocupa a segunda casa, então nós falamos centésimos. O terceiro exemplo, nós temos 361,742. Novamente,
Antes da vírgula são os números inteiros, 361 inteiros ou também 361 unidades. E 742 milésimos. Por que milésimos? Porque agora nós temos 3 casas decimais. Lembrando, nós vamos observar onde o último algarismo da casa decimal está. O número 2, ele está ocupando exatamente a casa dos milésimos, portanto, dizemos milésimos. Tudo bem? E por último, nós temos nenhum inteiro. E ninguém vai escrever 0 inteiros, ok? Se não existe inteiro, nós não iremos colocar. Nós faremos a leitura apenas da casa decimal. Então, vejam que após a vírgula, nós temos 2 casas decimais. Nós vamos sempre observar onde está o último algarismo decimal. Ele está ocupando a casa do centésimo, portanto, 6 centésimos. Tudo bem, pessoal? Agora, esses mesmos números que acabamos de fazer a leitura, como eles ficam na tabela? Vejam só. 1 inteiro e 2 décimos, 25 inteiros e 69 centésimos, 361 inteiros, 742 milésimos e 6 centésimos. Tudo bem? Vamos adiante. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre números decimais? Lembrem-se, agora nós temos momentos de aulas em tempo real. Então, anotem suas dúvidas, porque em breve poderão esclarecê-las com sua professora. Vamos analisar o número 39 inteiros e 482 milésimos. Sabemos que os números são compostos por algarismos. Nesse caso, vamos analisar o algarismo que está na posição da unidade. Algarismo 9. O algarismo 9 está na posição da unidade. Qual algarismo está na posição da dezena? Muito bem, o algarismo da dezena é o 3. Vamos analisar agora as partes decimais desse número, que é a novidade dessa videoaula. Qual algarismo que representa os décimos, centésimos e milésimos? Vamos relembrar. Primeira casa após a vírgula, décimos. Segunda casa após a vírgula, centésimos. E a terceira casa após a vírgula, milésimos. Assim, nós temos o algarismo 4 na posição dos décimos, o algarismo 8 na posição dos centésimos e o algarismo 2 na posição do milésimo. Assim, o número formado é 39 inteiros e 482 milésimos. Operações com decimais. Na verdade, vocês já trabalham com adições de números decimais desde o primeiro ano. Vocês faziam essas contas apoiados nas moedas de brinquedo ou moedas verdadeiras. Mas agora vamos sistematizar como é que devemos operar com números decimais. A adição e a subtração dos números decimais são muito parecidas com a adição e subtração dos números inteiros, isto é, aqueles números que não têm vírgulas. Vamos começar com a adição. A primeira regra para adicionarmos os números decimais assertivamente é posicionarmos vírgula embaixo de vírgula. Assim, organizaremos as partes inteiras e as partes decimais corretamente. Observem, 10 inteiros e 6 décimos, adicionados a 1 inteiro
e 7 centésimos. Uma dica importante é, após posicionarmos os números corretamente, completarmos as casas decimais que ficaram vazias com o algarismo 0. Observem como fica mais fácil de operarmos assim. Desta maneira, resolvemos a adição iniciando pela casa decimal menor, que são os centésimos. 7 mais 0,7, 6 mais 0,6, vírgula embaixo de vírgula, mantenho a vírgula na mesma posição. 0 mais 1, 1, e 1 mais 0, 1. No item B, adicionaremos 3 parcelas. A primeira, apenas com décimos, a segunda com centésimos e a terceira com milésimos. Seguiremos a regra vírgula embaixo de vírgula e, na sequência, completaremos as casas decimais que ficaram sem algarismos com 0. Agora fica muito fácil. Começamos pelos milésimos. 0 mais 0 mais 3, 3. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. 0 mais 1, 1. Lembrando de posicionarmos a vírgula no resultado final, embaixo da vírgula das parcelas. Item C. Neste caso, a primeira parcela é composta apenas da parte inteira e a segunda parcela tem a parte inteira e a parte decimal. Seguiremos a regra. Posicionaremos a parte inteira junto com a parte inteira e completaremos as casas decimais da primeira parcela com vírgula 00. Ah, agora ficou fácil! Operar com os números organizados aumenta a sua chance de acertos. Subtração. Para operarmos contas de subtração, seguiremos as mesmas regras da adição. Então, se você entendeu as operações com números decimais na adição, não terá dificuldades na subtração. Mantemos vírgula embaixo de vírgula, completamos as casas decimais vazias com 0 e aí basta subtrair.